Estamos começando mais uma noite de conversa, que é o Vineyard Talks, e seja bem-vindo você que está chegando aí aqui ao vivo e você que vai assistir isso gravado depois, seja bem-vindo também. Sejam bem-vindos, eu vou dando oi aqui para quem for dando alô aqui no chat, tá bom? Então sejam bem-vindos. Miriam Abdala foi a primeira, ela chegou 5 minutos antes, inclusive. Chegou antes que eu e a Tonina também. Seja bem-vinda, Miriam, seja bem-vinda, Aline Balbino, pontualmente, Lúcia Rodrigues, Deise, olá, Deise, boa noite. Boa noite, Lincoln, também. Sejam bem-vindos. Essa é mais uma noite de Vineyard Talks e uma conversa, um bate-papo sobre... Hoje nós vamos falar sobre doenças, sobre como lidar com elas, como ajudar outras pessoas, como enfrentar o desafio, né, da doença na vida da gente. Então sejam bem-vindos, Vanessa, seja bem-vinda. Semana passada a Vanessa assistiu gravada e hoje ela vai participar ao vivo. Que bom, Vanessa. Esse nosso programa de hoje faz parte da nossa série de pregações chamada Fé, Esperança e Amor. É uma das iniciativas da Vineyard de Piratininga para promover fé, esperança e amor no contexto de pandemia que nós estamos, né? Então, estamos cercados aí de desafios, mas nós queremos olhar juntos para aquilo que nos traz esperança. E hoje à noite esse é o objetivo dessa conversa, trazer informação, trazer experiência, trazer conhecimento e trazer esperança, trazer fé para você que está enfrentando alguma situação de enfermidade na sua casa, ou você que tem a disposição importantíssima de ajudar pessoas que estejam ao seu redor. Então, nós temos o privilégio de ter a Tonina conosco, e daqui a pouco nós vamos começar. A gente aguarda um pouquinho aqui, enquanto o pessoal está chegando. Então, se você já chegou, dá um alô aí que a gente vai mencionando a sua chegada, dando boas-vindas. Sejam muito bem-vindos. Nossa série de pregações, ela tem vários desdobramentos. Então, além da pregação de domingo, nós também estamos fazendo grupos, eu até relacionei, porque é tanta coisa, eu tenho medo até de esquecer. Nós estamos fazendo grupos pequenos nas casas, na verdade estão acontecendo online agora, onde nós estamos processando, conversando, aplicando o conteúdo do ensino de domingo, nesses grupos pequenos. Você é bem-vindo a participar, manda um WhatsApp para a gente, que nós vamos te dar informações de como participar. Nós também estamos realizando workshops às segundas-feiras, nós acabamos segunda-feira agora uma série de 4 workshops sobre finanças em tempos de crise, que foi ministrado pelo Bruno Camargo, excelente material. Aliás, está disponível no nosso canal também os 4 ensinos, para você aprender princípios básicos, mas fundamentais da vida financeira, que se aplicam não apenas à crise, mas se aplicam à vida de uma forma geral. E uma novidade, na próxima semana nós começamos 4 semanas, um workshop a respeito de casamento. Casamentos, acho que o nome ficou Casamentos que Resistem à Crise, ó, Casamentos à Prova de Crise. Esse é o tema. São 4 noites também, esse workshop sou eu que vou dar. Então, assim, tudo bem, o Bruno é um cara legal, mas eu estou contando com você lá, hein, gente? Por favor, não me deixa falando sozinho. Cestas básicas, nós estamos distribuindo cestas básicas
para 30 famílias durante 3 meses, e a nossa arrecadação foi quase o dobro do valor que nós havíamos planejado. Então, além da cesta básica, nós vamos poder ajudar essas famílias com outras necessidades, além da cesta básica, além do alimento. Então, nós estamos felizes demais de poder fazer isso. Essa semana, um dos nossos grupos pequenos fez uma doação enorme de 200 kits de cobertor, touca e pares de meia, que já estão sendo distribuídos pela equipe do Sopão, né? Já esfriou o tempo, a entradinha do nosso inverno, e nós estamos lá cuidando dessas pessoas também dessa forma. Nós estamos aí com um plantão de oração que acontece também às quintas-feiras, liderado lá pela Bel, e os pedidos de oração podem ser enviados através do WhatsApp. Realmente vai ter gente orando por você, e você pode participar dessas reuniões também, tá? As informações estão nas nossas redes sociais. Um grande esforço na área de aconselhamento, ajudando muita gente aí que está passando por dificuldades nesse momento. E nessa sexta-feira nós temos uma live de louvor e adoração também, chamada Fé, Esperança e Amor, que vai ser a banda Vineyard Piratininga que vai estar conduzindo, no canal da banda, youtube.com/Banda Vineyard. Então, eu queria convidar você para nós fazermos isso juntos. Você que vai assistir isso aqui depois, essa live também estará disponível aí no nosso canal. Deixa eu dar boa noite para quem mais aqui. Damares Alonso, seja bem-vinda. Leonardo Deganucci, boa noite. Boa noite, Fernanda Daniel Cavalari, boa noite. Boa noite, Kátia Atanásio e Eric Atanásio, sejam bem-vindos. Boa noite, Elaine Pérez. Boa noite, Bruna de Souza Silva. Boa noite. Essa semana assisti os demais bate-papos e fui muito abençoada. Gostaria de agradecer. Muito obrigado pela sua manifestação de gratidão, a nossa alegria de saber que esses toques têm sido úteis. Neste domingo, na Avenida de Piratininga, nós falamos sobre encarando a doença, de onde nasceu, né, a necessidade ou o desafio de nós conversarmos hoje sobre doenças. A pregação de domingo está disponível também no nosso canal, o link para a pregação está na descrição desse vídeo, então se você tiver interesse, no domingo nós falamos sobre algumas definições a respeito de doença, lembrando que ela é parte da vida e que levanta questões difíceis, né, quando ela chega. Falamos um pouco sobre o que a Bíblia diz sobre a doença e vimos que a Bíblia está repleta de casos de pessoas que ficaram doentes. E nós vemos Jesus dedicando muito tempo aos doentes, 1/5 do Evangelho, falando a respeito de cura, os discípulos continuando o ministério de Jesus, curando enfermos. Mas um fato, né, das Escrituras é que nem todas as pessoas foram curadas. Em alguns lugares Jesus curou a todos, em outros lugares ele curou a muitos, em alguns lugares ele curou uma pessoa só, e teve ocasiões onde ele não curou ninguém. Então, a doença continua sendo um desafio para nós lidarmos, porque hoje também nós oramos pelos enfermos e nem todos são curados. E o que é que nós fazemos quando a enfermidade continua, né, rondando a nossa vida e nós temos que estar de frente com ela? É sobre isso também que nós vamos falar hoje do ponto de vista técnico, profissional, né, conversando com a Tonina, que é psicóloga. Então, fica a dica para você dar uma olhada lá, e tem alguns princípios importantes sobre lidar com o sofrimento. Então, o que é que o sofrimento ocasiona, né, na nossa vida cristã? Uma boa reflexão que eu gostaria de encorajar você a fazer com a gente. Já vou chamar a Tonina. Antes, deixa eu dar as boas-vindas aqui para José Carlos Gonçalves. Deus te abençoe também, José Carlos. Daniel Travagli, boa noite.
Deise, muito obrigado pela sua manifestação. Ela descreveu aqui: quero agradecer a você, Tonina, por esses bate-papos, tem sido uma benção. Você sabe que conversar com a Tonina é bom, sabe? Na verdade, a gente conversa muito, sempre, né? E aqui a gente está fazendo isso ao vivo, com um tema. Então, que bom, que alegria saber que isso tem sido importante para vocês. Tem a Bruna Souza de Lima, que é de Curitiba, amiga da Bianca, lá de Curitiba, a Bianca, filha da Tonina, uma amiga querida e abençoada. Aí, Bianca, sua amiga Bruna está aqui com a gente também. Gente, eu vou chamar a Tonina para aqueles que ainda não estão chegando agora. Tonina é uma grande amiga, Tonina é parte da Vineyard Piratininga, atuando em ministérios aqui, servindo conosco, e como psicóloga, ela tem a sua carreira, né, como terapeuta, tem um trabalho magnífico, que hoje com a necessidade das consultas online, tem ido para fora do Brasil, inclusive, nem sei se eu podia falar isso daqui, já foi, né, atendendo pessoas em várias partes do país, do mundo agora, por conta da ferramenta, e hoje, mais uma vez, ela vai estar conosco compartilhando dos seus conhecimentos, da sua experiência, da sua sabedoria. Então, sem mais delongas, vamos lá. Palavra feia, delongas, agora já foi. Tonina, você estava me ouvindo aí ou não? Estava, né? Eu acho que agora eu não estou te ouvindo, acho que seu áudio está mutado. Eu estava te ouvindo. Estava ouvindo, né? Tá bom. Muito obrigada, assim, pelas palavras. Muito encorajador. O apoio que você me dá é encorajador, realmente. Podia falar assim, quem eu atendo, não tem problema. É chumbo trocado, né, Tonina? Porque você me apoia, eu apoio você e a gente vai junto. E é verdade bíblico, mesmo, né? a gente conversa bastante, né? É. Aliás, aqui a gente tem que se organizar para a conversa poder caber dentro do nosso tempo. Nosso objetivo é terminar em 1 hora, mais ou menos a partir de agora, né? 1 hora de conversa. Como nós anunciamos na semana passada, né, Tony? Nós vamos dividir esse nosso talk aqui em 2 partes. Na primeira parte, nós temos algumas perguntas que foram selecionadas, né? Nós selecionamos poucas perguntas para poder trabalhar bem essas questões. E na segunda parte, gente, nós vamos abrir aqui para conversar a respeito do que vocês perguntarem aí no chat. Então, se você já tem alguma pergunta sobre o assunto, segura aí ela, ou pode colocar, talvez a pergunta seja respondida durante a primeira parte, mas nós queremos aproveitar bem esse tempo e nós queremos agradecer a presença de todos vocês, é um privilégio tê-los conosco. Meus últimos boas noites aqui, Tonina, para Fran, falando que o tema de luto foi muito importante e abençoado, e que ajuda a lidar com a realidade, realmente foi muito especial. Ivani, boa noite. Dona Beth Garcia, juntos mais uma vez. Dona Beth lá embaixo falando também, Milton e Tonina, vocês são feras, a senhora é suspeita para falar, eu sei que a senhora é amiga nossa. Boa amiga, boa amiga. Tá, vamos lá. Bom, Tonina, falei sobre... Eu não vou perguntar mais o que você acha da minha pregação, porque, como nós somos amigos, você não iria também me expor aqui na frente de todo mundo, né? Mas uma parte importante do domingo, Tonina, para mim, foi poder compartilhar um pouco da minha experiência, né? E de como chegou a doença, de como nós lidamos aqui em casa e dos frutos que isso gerou, apesar da perda, né, da dor e do luto, né, consequente. Mas, assim, fazendo já uma ponte para hoje,
foi a primeira vez na minha vida que eu comecei também a fazer atendimento com uma psicóloga, com um psicólogo, né? Que foi quando você começou a nos apoiar aqui, em primeiro lugar a Érica, né? Que foi um apoio importantíssimo, e daí também a mim, aos meus filhos, e continuamos. Então, publicamente aqui, mais uma vez, eu queria te agradecer por todo o investimento que você fez e tem feito ao longo dos anos da minha família, né? E publicamente dizer também que esse foi e é até hoje um recurso maravilhoso que você tem nos oferecido com a sua ajuda. Então, muito obrigado, viu? Privilégio, Milton, foi um privilégio assim, acompanhar a Érica. Para mim foi uma honra, foi um privilégio. Nós éramos amigas. Uhum. E eu aprendi muito com a maturidade dela e a maneira como ela sempre lidou com tudo. Eu tenho as imagens, né? Tenho as imagens. Com certeza. E assim, eu acho que hoje, eu fiquei pensando o quanto escrever lá doenças ia ser revelador a respeito do nosso propósito de hoje. Não sei se talvez tivesse que ter acrescentado lidando com a doença, o desafio da doença em casa, enfim. Mas eu acredito que esse tema é importantíssimo pela minha experiência, né? E também por estarmos vivendo um momento de pandemia, né, Tonina? Eu acredito que é muito oportuno por conta disso também. Nós estamos lidando com isso cotidianamente. Sim. Então vamos lá, Tonina. Nós temos algumas perguntas separadas aqui, depois nós vamos incluir o pessoal para a gente poder conversar juntos. Então, a primeira é bem técnica. Então, do ponto de vista da ciência, o que é a doença? Você poderia nos esclarecer, por favor? Eu, nas outras lives, né, eu falei bastante, assim, da minha experiência de graduação, né? Hoje eu precisei me preparar um pouco, né? Sair um pouco aqui dos meus limites, né? Mas o conceito de doença, dentro do modelo médico, ele localizava a doença dentro do indivíduo e definia como um fenômeno isolado, com causas biológicas, e muitas vezes a ser tratado só com medicamento. Com o tempo, especialmente outras ciências da saúde, mesmo assim, as ciências da saúde, a sociologia, algumas outras áreas começaram a fazer acréscimos, né, a esse conceito. E hoje, todos os profissionais de saúde, seja qual for a área, eles olham para a doença como um fenômeno biopsicossocial. O bio era mesmo como era visto, né? É uma pausa na saúde, é uma intercorrência que representa um déficit no organismo, nas estruturas, funções, sistema. O bio continua sendo mais ou menos esse mesmo, né? Mas tem o psico, que é essa parte emocional, fatores psicológicos que determinam doença, né? Que tem a ver com as preferências de uma pessoa, expectativa, reações emocionais, processos cognitivos, interpretação de percepções, né? Esse é o psico. E o social, que é como que a doença afeta também pessoas ao redor, as expectativas da sociedade, o meio sociocultural, influência no círculo familiar, consequências junto a amigos, né, e papéis sociais. A doença, ela não é, a definição dela não é rígida, né, não se atém a tempo,
e a cultura só, porque, por exemplo, obesidade. Houve época em que a obesidade era um padrão de beleza, e os pintores pintavam, né, os obesos. Hoje a obesidade é definida como uma doença, existem até cirurgias, né, recomendação de cirurgias, né, e no presente ainda, né, nós sabemos que no Havaí existe um padrão de saúde para pessoas grandes, né, É verdade. pessoas grandes, né, e isso é hoje ainda. Então, o conceito de doença, ele vai se adaptando, na medida em que a pessoa tem os exames em ordem, os exames clínicos em ordem, que a saúde dela não está sendo afetada, o conceito de sobrepeso vai mudando. E a doença, ela afeta além do que a gente imagina, né? Por exemplo, hoje, você tem o estresse pós-traumático, que é conhecido popularmente como coração de soldado. A gente vê em filmes, né, as pessoas que passam por guerra e que, de repente, alguém estoura uma chaleira apita e a pessoa entra num surto, né? Porque isso remete a situações que ela viveu na guerra. Ou alguma coisa que explode, ela também tem uma reação semelhante à que ela tinha lá na batalha, né? A doença deixou de ser um fator isolado, ela se comunica com o contexto. Essas lesões, né, que acontecem por comportamentos repetitivos, elas têm a ver com o trabalho. As doenças hoje, elas afetam finanças, existem encargos governamentais por conta de doenças, existem encargos da empresa por conta de doenças. Então, a doença deixou de ser um fator isolado, como biológico e isolado, como era antigamente. A implicação social da doença. Havia uma discriminação tremenda com os chamados leprosos, né? Na história a gente vê isso aparecendo, mas hoje ainda existe uma discriminação, né? Hoje ainda existe, tanto que há uma insistência para que a gente use o nome da doença, né, que é a hanseníase, e sempre um esclarecimento a respeito de mitos e mentiras acerca dessa doença. E a gente tem que pensar bastante sobre preconceito, inclusive em tempos de Covid, né? Isso afeta tanto as pessoas que alguns que têm a doença escondem, né? E alguns que têm a doença assintomática acabam circulando para mostrar que está tudo bem, sendo que isso implica num grande problema. A gente vê o comportamento social diante da doença, né? Quase que uma, assim, quase que uma ostentação, né? A pessoa que toma vacina e vem assim com, né? É quase que como né, um acessório, né? No país onde tantos não tiveram acesso. Enfim, eu vejo que hoje a doença tem muitas implicações. E isso difere bastante daquele conceito inicial, que era uma disfunção interna, isolada, que diz respeito a um indivíduo. Hoje é um fenômeno biopsicossocial, com toda a implicação que cada um desses termos tem. Então, a gente tem que olhar para o indivíduo de uma maneira integral, porque senão a gente corta a febre, né? Mas a infecção continua comendo por dentro. Uhum. A gente precisa considerar uma abrangência envolvendo outros profissionais no processo, né? Mas considerar a abrangência da patologia, né? Provavelmente, assim, o que aconteceu... Tudo isso já era uma realidade não percebida, né? A doença sempre teve todos esses aspectos, mas agora
isso é mais claro, mais evidente, existem mais recursos, e para nós, leigos, né, é importante, né, ter esse olhar 360 graus. Estava pensando que nas escrituras, na Bíblia, a gente vê Jesus lidando com vários tipos de enfermidades, né, porque ele curou doentes, né, físicos, inclusive os leprosos, e ele curou pessoas emocionalmente, tem situações de doentes mentais, né, que foram curados por ele, e o grande alvo dele, que é curar a doença do afastamento de Deus. Então, Jesus atuando em todas essas áreas, né, e é muito coerente com isso. E hoje eu estava ouvindo, né, um depoimento de tem um monte de ministros da saúde agora em depoimento na TV, né, por conta do Covid e tal, e um deles falou o seguinte: a doença não é a respeito da vacina, não é a respeito do dinheiro, não é a respeito da economia, não é a respeito do remédio, é a respeito de pessoas, né? São pessoas, e as pessoas são afetadas, e tem algumas coisas que é difícil de nós medirmos, né, o efeito dessas coisas, mas a doença tem todas essas, todo esse espectro. Então, a doença é tudo. Agora, Tonina, quando falamos de doença, imediatamente vem a doença física, né? Então, vamos pensar uma doença grave. Então, olha, estamos enfrentando uma doença grave na nossa família. Geralmente, essa é a primeira percepção, doença física. E falando a respeito da doença física especificamente, ou não, você pode até ampliar isso, mas a doença, lidar com alguém doente em casa, ou estar doente fisicamente, adoece, a partir da doença física, o emocional e o mental e todas as outras áreas, acho que você acabou até já introduzindo isso, né? Acabam sendo afetados também, né? É correto dizer isso, que a doença física pode startar processos de doença em outras áreas também da família, da pessoa? Sim. A doença grave, ela é um fator de risco. Ela é um fator de risco. Por exemplo, Milton, se você vai fazer uma viagem e você passa por um temporal, o temporal é um fator de risco. Como que vai ser sua passagem depende muito de como o seu carro estava, né? Se ele estava com a revisão em dia, os pneus em ordem, né? Os faróis, né? Se ele estava ok, a tempestade vai ser um fator de risco a ser enfrentado. Agora, se você estava com um carro que não estava em dia, que estava com os pneus atrapalhados, né? Um farol funcionava, outro farol não funcionava, você vai passar por essa tempestade com dois fatores de risco, né? Um é a tempestade e outro é você e o seu carro. Então, a doença grave é um fator de risco, mas ela encontra com uma pessoa no estado em que a pessoa está. A maneira como a pessoa lida com esse conceito, né, de doença vai definir se esse fator de risco vai encontrar alguém já quebrado ou vai encontrar alguém que vai saber lidar, né? E considerando esse exemplo do carro, né, eu lembro que, por exemplo, se você tem uma queixa, segura sua mente na queixa. Como não se tornar você um fator de risco, né? Uhum. Segura sua mente na sua queixa até você ir ao médico. Quando você for ao médico, minha companheira de live... Ou ao veterinário? Miss Oliva. Miss Oliva, fica aqui nos meus pés, né? Ela me ama. Então, assim, segure a sua mente
na sua ida ao médico. Quando for ao médico, segure a sua mente com o que ele falar. Fique com o que ele te disser. Não pense assim, isso não é nada, e não pense, nossa, o que vai acontecer comigo agora? Não, fica com o que ele te disser. Se ele te pedir exames, faça os exames e também segura sua mente até saber o resultado. Não vá por esse caminho de que não vai ser coisa boa, não vai dar certo, eu vou ter problemas, porque nesse caminho não há luz. É ansiedade antecipatória, é medo sem fundamento, né? Então segura, faz os exames, viu o resultado junto com o médico? De novo, fique com o que ele te disser. Ele vai te encaminhar para um tratamento, né? Faça o tratamento, viva o dia a dia, não se torne você um fator de risco que vai trombar de frente com o diagnóstico grave, que por si só já é um fator de risco, né? Ele pode ficar sozinho nisso e não fazer o processo completo se não encontrar em você um fator de risco, sabe? E o fator de risco pode se encontrar num mau hábito nosso de pensar o pior, pensar além, né? Quando você pensa além, pensa no que não aconteceu, fica adivinhando pelo negativo, né? Isso provoca alterações importantes no seu humor, né? Humor no sentido da saúde. E nós sabemos que hoje a saúde considera comorbidade, né? Que é quando uma doença acaba levando a outra, que talvez nunca aparecesse se não fosse a primeira. Então, existe, assim, uma fronteira aí, que você consegue lidar através de um pensamento real, presente, contando com a informação que você tem. Senão, o que vai acontecer? Você vai desenvolver comorbidade, você vai desenvolver alterações de humor e vai ter que lidar com essas outras morbidades, patologias que se desenvolveram junto, entende? Então, assim, mais uma vez, examine o que você pensa. Tonina, nós acabamos até entrando na próxima pergunta, porque eu acho que é fantástico isso que você está trazendo. Parece que, aparentemente, nós nunca estamos preparados para enfrentar. Acho que, se alguém perguntar, alguém está preparado para enfrentar uma doença grave? Acho que a primeira resposta de todo mundo vai ser não. Né? Eu acho, porque não quer, porque não é bom, porque é difícil e tudo mais. Mas, assim, até integrando com o que você já disse, não necessariamente, né? Pode ser que esse carro, como você descreveu, esteja em boas condições e ele possa navegar, né, por essa estrada bem, né? Na minha experiência aqui, eu me lembro com duas coisas que nós tivemos que fazer. Uma era abandonar os diagnósticos de internet, né? Porque você faz uma consulta, conversa com o médico, chega em casa, vai para a internet e você ouve outras N. Eu me lembro, aliás, que a médica da Érica, vou até mencionar o nome dela, uma excelente médica, a doutora Nara, ela falou o seguinte: olha, eu sei que vocês vão pesquisar na internet, então vamos queimar umas etapas aqui. Se for procurar na internet, procura só nesses 2 sites aqui, porque esses são bons sites. O resto, desconsidera. Quer dizer, ela mesma ajudando a gente a não lidar com isso. Mas, assim, ninguém está preparado, mas pode estar preparado, né, para lidar com isso. É correto o que eu estou falando? Faz sentido ou não? Como você falou no início, né? Se você perguntar, você está preparado? Eu acho que não, né, Milton? Ninguém está preparado. Né? A primeira, a gente quer ser saudável, viver a vida, né, plena. Eu acho que não. Mas
como que a gente se prepara, né? O conceito de prevenção, ele é muito mais amplo do que cotidianamente a gente usa. Nós temos que ter em vista a prevenção, né? Bons hábitos com a mente, que a gente pensa muito pouco sobre isso, né? É verdade. Bons hábitos com a mente. E aí, assim, nós temos que recorrer, assim padrão. É Filipenses 4:8. É o padrão. Desenvolva bons hábitos para sua mente. Procure pensar no que é bom, no que está baseado em verdade e que seja bom, né? Então, cuidados com o pensar, que é coisa que pouca gente tem. Você falou da Érica, né? Olha o cuidado dela. Eu estive uma noite na sua casa para aquele grupo de que ia lá orar no seu escritório. Uhum. E nos últimos 2 meses, o estado dela se agravou. E ela não estava com aquela agenda fixa, né? Para ir para o hospital, para fazer medicamento, para tomar medicamento, para repouso, ela começou a dormir mais. Então, nos últimos 3 meses, ela falava assim, Tonina, eu te chamo, não vamos agendar, eu te chamo. E aí ela me chamava quando eu queria, né? Mas nesse dia que eu fui orar na sua casa, eu me lembro que a Dora falou assim, você quer ver a Érica, Tonina? Eu falei, eu quero. Ela me levou, a Érica estava sentadinha na cama assim, sentada. Eu falei, oi, Érica. Oi, amiga. Ela falou assim, precisamos conversar. Eu falei, ótimo, vamos conversar. Amanhã. Não teve essa conversa. Uhum. Mas para você ver o cuidado que ela tinha com as coisinhas que estavam passando na cabeça dela. Porque eu não era médica dela, não era outra pessoa na vida dela, senão aquela que conversava sobre o que ela pensava, né? Uhum. Então, cuidado com a mente, que poucas pessoas têm. Nós precisamos ter cuidados com a nossa mente. Cuidados com o nosso corpo, alimentação, ingestão de água, prática de atividade física, né? Disciplinas espirituais. Milton, nós temos livros que têm como leitores empreendedores, empresários, né? Que são livros assim que vendem a beça, livros de sucesso, né? Lidos por esse tipo de pessoa. E dentre esses livros, nós temos, por exemplo, o Monge e o Executivo, né? Por sinal, eu estou compartilhando um link do livro lá no meu Instagram, para quem quiser, né? Eu acho que se você ouvir e gostar, você compra o livro, que é muito melhor, mas é uma oportunidade de conhecer. Então, as disciplinas espirituais, elas são inquestionáveis, especialmente para quem lidera e para quem quer ir bem, né? Então, cuidado, eu recomendo, cuidado com a mente, cuide do seu corpo. Não é idolatria de corpo, não estou falando de contar gominho no abdômen, não estou falando disso, estou falando para você ter um corpo saudável, faça a sua parte para ter um corpo saudável e aprenda sobre disciplinas espirituais, porque aí você vai ficar imbatível, né? Então, assim, em termos de prevenção primária, essa é a recomendação. Agora, existe a prevenção secundária, que é assim, adoeceu, a prevenção secundária é tratamento. Por que a gente ainda chama de prevenção? Para não agravar. Se for agudo, para controlar. Se for crônico, para regredir os sintomas, né? É a prevenção secundária. Faça o tratamento direitinho, conforme foi recomendado, e para que a doença não se agrave. E tem a prevenção terciária.
a prevenção terciária encontra com a primeira. Por quê? Houve o controle da situação ou a cura, e você precisa se manter nessa jornada para que não haja a reincidência. Então, eu acho que a melhor maneira da gente falar sobre como se preparar, porque ninguém está preparado e ninguém quer ficar, é você prevenir. Uhum. E agora eu adoeci, não adiantou nada. Não, você vai continuar prevenindo, se tratando para não agravar. Mas agora sarei, né? Quer dizer, meu colesterol estava explodindo, eu enchi a cara de gordura, agora eu fiz a minha dieta, meu colesterol tá bom, vou encher a cara de gordura de novo. Não, vai para a prevenção terciária, né? Cuide para que não haja reincidência. Eu acho que a melhor maneira da gente se preparar é a gente prevenindo, seja qual for o nível em que a sua doença esteja, qual estágio que a sua doença esteja. Eu acho que é o jeito de se preparar. Eu me lembro de naquele período de tratamento da Érica, nós conversamos com muitas pessoas, né, com médicos e pessoas que estavam em tratamento, e assim, esse era um composto importante, pessoas que já tinham outras comorbidades, né, quando ela chega num tratamento, no caso da Érica, que era de câncer, a pessoa não aguenta, né, porque a medicação é muito forte. Então, cuidar da nossa saúde nunca vai ser ruim, né? Vai ser bom para que não fiquemos doentes, e na hipótese que ninguém espera, né, de enfrentar uma doença grave, a boa saúde vai ajudar no tratamento, né? Que foi o que aconteceu. Então, prevenção, tratamento e depois essa manutenção, né? De continuar. Tonina, aí tem o caso, né? Até a Márcia Seschini, você lembra da Márcia Seschini? Ela está aqui de novo. Eu lembro. Ela colocou, Nossa tem amiga uma também. pergunta. Ela falou sobre como lidar com a doença de um dos pais. Eu acho que está relacionado com essa nossa última pergunta estabelecida, depois nós vamos para o chat. Que seria assim, como é que nós podemos ajudar pessoas que estão doentes na nossa casa, na nossa família, a enfrentarem as suas doenças? Do ponto de vista, é óbvio, do ponto de vista médico, a gente só vai obedecer o que o médico fala, né? Mas qual deve ser a nossa atitude, a nossa postura? O que fazer, o que não fazer, o que dizer, o que não dizer? São dúvidas, né, que às vezes nós nos sentimos um pouco travados, né, em relação ao que fazer. Então, antes da doença e antes do doente, a gente pensa sobre como que eu lido com a doença do outro, né? Porque às vezes a gente leva mais peso para a pessoa, né? Então, o que é básico numa relação de ajuda, e serve para esse caso também, você deve oferecer a sua companhia, presencial ou virtual, né? Oferecer a sua companhia. Se ele não quiser falar, se ele quiser falar, ouça. Ouça. Depois de ouvir, você precisa expressar compreensão. É por isso que eu disse, você precisa ver como que você lida com a doença do outro. Porque a gente falou disso aí, né, Milton? Que às vezes você não conseguia ouvir tudo que a Érica falava, você já vinha com como é que é? O chefe de torcida. Então, assim, ouça e compreenda o que a pessoa está falando. Mostre que você está, mesmo que para você seja difícil, abandone-se um pouco, sabe? Se coloque para o outro. Ouça o que o outro está dizendo. Deixe claro que você entende que aquilo está difícil, mesmo que não pareça. Mas, assim, você entende que para ele está difícil, né? Faça isso. Se a pessoa estiver muito fora da realidade, assim, depois que você ouviu, que você expressou compreensão, né? Se ela estiver muito fora, você pode tentar ajudá-la, assim. Então, você foi ao médico.
sabe? Trazê-la para o tamanho que o evento tem. Se ela estiver aumentando, complicando, então você foi ao médico, o que ele disse? Ah, então ele disse ele disse isso, essas foram as frases. Né? Você pode, sabe, Milton, ajudar a pessoa a delimitar um território que vai contribuir muito para ela pensar a respeito do assunto. Ah, então é sobre isso. Então, olha, você já tentou, assim, permanecer no que ele te falou? Você já tentou fazer isso? Né? Ajudar a pessoa a não se jogar num futuro que ela desconhece, a não ficar tentando adivinhar coisas assim ameaçadoras, assustadoras, catástrofes. Você pode trazer, sabe, como se eu dissesse assim, nossa, eu tô azul, e você põe um espelho para mim e fala, olha, Tonina, será que você tá azul mesmo? Sabe, você pode espelhar o tipo de narrativa que ela está tendo para ela conseguir delimitar melhor, né? Ajudar a pessoa a se manter naquilo que ela tem e parar de supor, porque a suposição prejudica muito. Outra coisa, você pode oferecer ajuda prática para a pessoa. Se ela não estiver raciocinando com clareza, você pode oferecer ajuda prática para os familiares, porque são eles que estão fazendo por ela, né? Então, você pode oferecer para os familiares. Agora, o que não fazer? Por favor, se você não é médico nem médica, não questione esse tratamento. Não fale para a pessoa que tem um cara onde Judas perdeu as botas, que tem uma injeção que cura em uma semana. Não faça isso. Que tem uma garrafada que vem no sei de onde. Não faça isso. Né? Outra coisa, não compare casos. Não diga, eu já tive isso. Quando você diz eu já tive isso, a reação automática da pessoa é pensar, ela tá achando que é fácil. Né? Então, não diga eu já tive isso, não diga eu conheço alguém que teve isso, né? Ou muito pior, não diga, nossa, minha vizinha teve isso e morreu, viu? Não, eu tô falando isso, pode parecer uma coisa tola, mas as pessoas fazem isso. Fazem. Não compare o caso. Ao doente eu digo, por favor, não se compare. Ah, mas o dele inflamou. Você não sabe o que vai acontecer com o que vai acontecer com o seu caso. Faça o que o médico está dizendo, né? A última recomendação é assim, se em último caso você está com uma insegurança muito grande com esse médico, e isso eu falo sobre médico, sobre psicólogo, sobre quem quer que seja, se você está com muita insegurança, procure uma outra opinião, mas não se coloque acima da orientação do profissional. Não vai discutir isso com outra pessoa. E você não faça isso com a sua família, com alguém da sua família que esteja doente, né? E, por fim, nem pense em dar medicamento, ou orientar para medicamento. E, de novo, pode parecer tolice. Pode parecer tolice, mas não é. As pessoas levam remédio no bolso, vão visitar doente, levam remédio, dá o remédio. Não faça isso, não dê remédio. Né? Não dê remédio. Tem gente que o parente adoeceu e amassa o remédio, põe o remédio, engana. Não faça isso. Né? É como o lutador, né, que joga a toalha no ringue, né? Sabe? Se submeta. Se você não é médico, se você não é médica, se submeta. É o melhor que você tem a fazer. Né? Nunca forneça medicamento. Não sei se eu consegui abranger tudo, mas é o que eu mais encontro, né? Tomei remédio da minha mãe, eu dei o remédio do meu marido. Não faça isso. Tonina, assim, você falando aqui, passa um filme na minha cabeça, porque eu vi tudo isso daqui. Você viu?
Eu vi tudo isso daqui, sabe? Eu vi gente questionando o médico que nós escolhemos, sabe? A abordagem dele, isso e aquilo. E foi muito importante para assim, a gente ter clareza, aquele negócio dos pensamentos que você falou, né? Você tá ligado com o pensamento claro, né? E a Érica, especialmente na fase inicial, estava muito claro isso. Então, nós sabemos, essa é a nossa médica, esse é o tratamento, esse é o procedimento, mas muita gente veio questionar, né? Não, mas isso, vai em tal lugar, mas você já foi em tal lugar, já falou com tal médico, isso, aquilo, outro. Essa questão de comparar casos também, outra coisa. Às vezes até querendo ajudar, às vezes, não, mas o fulano de tal, ele fez e deu certo. Aí você pergunta, mas era assim? Não, não era, então não é o nosso caso. Então, não, quer dizer, você trouxe mais confusão. E essa questão de medicamento, uma vez vieram me oferecer um chá de veneno de cobra, que era para se eu queria que trouxesse. Eu falei, eu fui super educado, né, tranquilo, assim, eu falei, eu entro em contato com você a respeito, eu não sei. Aí nunca conversei, mas graças a Deus o tal do veneno de cobra nunca apareceu. E por outro lado, as coisas positivas que você falou, eu vi todas elas também, Tonina. Pessoas que estiveram presentes conosco, né? Pessoas que souberam nos ouvir, souberam conversar, pessoas que ajudavam a trazer esse espectro de realidade também, né? De mas o que o médico falou, mas o que está escrito aqui, não vamos além disso. E as pessoas que ajudavam na prática, domingo na igreja, eu até mencionei, né? O meu amigo Elvio, que vinha aqui, meu vizinho, ele vinha aqui, batia na porta e trazia um prato, né? Para nos ajudar. Então eu vi tudo isso que você falou, faz muito sentido, todo sentido do mundo, porque eu vi isso nos 2 anos e meio de tratamento da Erika, eu vi o positivo e o negativo. Que bom, Agora tem nós vamos abrir para perguntas aqui também agora, tá? Mas enquanto isso, eu vou fazer uma pergunta que não está no script aqui para você. Como cristãos, Tonina, nós somos pessoas de fé, né? Essa é a base, né, da nossa caminhada. Pessoal, quem tem perguntas aí, fica à vontade para fazê-las, tá? Nós temos aí mais 15 minutos, pelo menos, para a gente conversar. Nós somos pessoas de fé, e nós cremos em Deus, nós oramos por milagres, nós cremos. A fé, ela pode ser um elemento tanto positivo quanto negativo, na sua opinião, no quadro de doenças graves? Deixa eu até perguntar, esclarecer um pouco a questão do ponto negativo. A fé atrapalhar o tratamento, ou atrapalhar o que deve ser. Faz sentido a pergunta? Faz sentido. Então, nós já temos muitos artigos, muitas publicações sobre a importância que a fé tem, assim, para a elaboração desse diagnóstico, para o enfrentamento do tratamento, até estudos, né, de doentes terminais, o papel que a fé desempenha, né, e é um papel extremamente importante, desde que eles usam um termo aí que eu não sei a tradução, haja um bom coping, eles falam, com a espiritualidade e, né, uma boa conexão, a gente pode dizer, uma boa conexão com a realidade, porque, por exemplo, tem muita gente que fala, eu não creio em Deus, eu falo assim, mas quem que é o Deus que você conhece? É um Deus assim, 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 eu também não creio, então, desse Deus aí, eu tô no ateísmo, porque assim, quem é o Deus que foi apresentado a você e quem é o Deus que você buscou para ter o teu entendimento sobre quem ele é, né?
e que qual é o tipo de relacionamento que você tem com ele, como a comunicação, como você fala com ele, como você ouve Deus, como você conecta, o que você crê sobre sobre morte e vida eterna. A fé que tem baseada nesse tipo de descrição que eu fiz, ela colabora e muito, né? E como eu já disse, isso aí tem publicação em todas as áreas da medicina. Agora, uma fé que crê num Deus criado pela mente humana, né? A mente humana escrevendo livros, um Deus que cabe na minha mente, ele é pequeno demais, né? Um Deus que cabe na minha mente é pequeno demais. Se você crê num Deus que pode, né? Um Deus poderoso, para te curar de uma maneira ou de outra, para te curar e te fazer entender um outro caminho que ele tem para você, se a tua conexão é com esse Deus, essa fé ajuda. Agora, se é um Deus que castiga, se é um Deus que coloca uma penalidade por conta de uma coisa que você fez aqui ou no passado presente ou remoto, se você crê num Deus pronto a olho por olho, dente por dente, né? Se você não tem um bom coping com esse ser superior que você crê, né? Você não tem uma espiritualidade saudável, e aí não vai ajudar. E também fé em si mesmo, né? Fé em si mesmo, ela, não sei, ela pode ajudar você, sabe, a arrumar seu armário. Não, eu sei que eu vou conseguir. Agora, quando você está diante de algo totalmente fora do seu controle, e você fica, eu consigo, é no mínimo algo desnecessário, inútil, que vai também demandar energia, né? De você ficar, não, porque eu consigo. Faz o tratamento, confia no seu médico. Infelizmente, hoje em dia, existe uma série de canais que nos levam a desconhecidos, né? Mas na medida do possível, mesmo havendo esses canais, a gente deve procurar conhecer o médico. Uhum. Né? Às vezes a pessoa, em tratamento comigo, tem uma outra questão, vai ao médico, eu falo, como é o nome do médico que te atendeu? Eu conheço muitos médicos, né? Como é o nome do médico que te atendeu? Eu não sei. Então, assim, conheça seu médico. Uhum. Procure conhecê-lo. Se você tiver uma indicação, procura chegar nesse médico. Se você tiver uma recomendação, procure chegar nesse médico. Não fique questionando o que ele está te falando. Se você quiser ir para a internet, é o que você falou, vá para sites confiáveis. Se você só puser o nome lá, você vai encontrar um negócio que você vai achar que você já morreu. Uhum. Vá para portais confiáveis, portais de medicina, saúde, portais sérios de publicações de psicologia, de psiquiatria e as áreas da medicina. E o médico tem que saber também, né, Milton? Porque hoje em dia a gente sabe que tem a internet que não ajuda, mas tem a internet que realmente informa. Que ajuda. E aí, se você não estiver bem informado, o teu paciente se pega de calça curta, essa é a verdade. Ele chega sabendo, você tem que saber, você tem que conversar com ele, né? Você não pode, assim, se ofender porque ele deu a busca, né? Você tem que... Eu até li uma coisa engraçada uma vez, que falava assim, agora que você já foi no Dr. Google e no Dr. YouTube, obrigada por ter vindo. Alguma coisa assim, seja bem-vindo. Ele vai pesquisar e ele vai chegar para você. E aí você vai precisar, talvez, desmentir as mentiras que ele encontrou e admitir as verdades que ele encontrou e caminhar com ele nisso. Hoje ele é parte do tratamento, né? A gente tem pesquisa que diz que quando o médico explica o que o paciente tem e explica por que está prescrevendo aquele remédio, aonde o remédio vai atuar e tudo, a adesão ao tratamento é infinitamente maior.
porque ele entende o que está acontecendo com ele. Muito diferente de você falar assim, e prescrever, e aí a pessoa toma, tem um colateral qualquer, já abandona. E é interessante, é importante, né, assim, pessoas de fé como nós, né, cristãos, nós precisamos entender que a medicina é uma bênção de Deus para nós, né? Que os médicos são instrumentos de Deus na vida da gente, e acolhê-los dessa forma. Sim. Né? Essa foi sempre a nossa postura. E na questão da fé, assim, eu tive experiências positivas e negativas com os meus irmãos também, viu, Tonina? Assim, pessoas, um pensamento comum, né, que às vezes a pessoa assim, olha, irmão, tá faltando fé. Meu, isso é tão mal para você tá enfrentando o problema e alguém pega, você já tá sofrendo. Aí vem alguém e fala, e olha, a culpa é sua. Mais ou menos isso. Você está sofrendo e a culpa é sua, porque você não está tendo fé suficiente. Ou então a pessoa começa a procurar, assim, causas, né? Mas olha, tem algum pecado aqui, tem alguma falta de perdão ali, e começa a querer investigar, assim. Eu sou pastor, então já tenho os meus filtros, né? Então eu consegui até lidar bem, mas eu me imagino, às vezes, uma pessoa sendo assediada dessa forma, né, por um crente voraz, né, de repente atrapalhando. E do outro lado também, essa questão que eu acho importante de nós lembrarmos que a oração ela é importante. Eu me lembro, por exemplo, quando numa das internações, algumas fazer exames, outras, né, para fazer algum tipo de intervenção e tal. Eu me lembro de um dia que o Tiago e a Mariana chegaram lá com o violão, né, e vieram lá e entraram no quarto, e eu tenho até foto desse dia aí, né? Tiago Murbach e a Mariana. E eles cantando e encheram o quarto, assim, aquela atmosfera de fé, né? E depois foram embora, eles deixaram aquilo ali naquele... As pessoas aqui nesse escritório, né? Como você esteve aqui também, orando. A fé dos outros contagia a gente, né? Nós nos sentíamos assim, envolvidos pela fé das pessoas. E essa consciência também que eu acho que a gente já ganhou, graças a Deus, e acho que é bíblico, né? Eu até mencionei aqui lá no domingo e tal, que nós não temos o controle sobre o que Deus vai fazer. Então nós oramos como se tudo dependesse de nós, de Deus, né? E nós tratamos como se tudo dependesse do médico, né? A gente faz as duas coisas e ajuda, colabora, mas a fé é um componente muito importante. Perigoso usar errado, né, Tonina? Né? E para esse irmãozinho que acusa de falta de fé, eu diria o seguinte: exerça a sua, né? Contagie ele com a sua fé. Exatamente. Né? Como você descreveu, visite o doente e traga uma atmosfera de fé, um clima de fé. Não é verdade? Assim, por causa dos meus filtros, teve pessoas que eu não permiti que conversassem com a Érica, teve pessoas que eu não, até hoje eu não marquei um horário para ela vir em casa, né, e para proteger o ambiente e tal, e às vezes pessoas bem intencionadas até, né, eu acredito, Sim. Mas às vezes trazem alguns conteúdos meio complicados. Tonina, ou a nossa conversa foi excelente, ou a nossa conversa foi ruim demais, porque não tem pergunta nenhuma aqui, ó, o pessoal não está perguntando nada. Eu acredito que foi tão esclarecedora que assim não sobrou dúvidas, não sobraram perguntas aqui para o pessoal fazer. Mas realmente, assim, você cobriu pontos aqui muito importantes, né? A definição, essa questão de como a doença ela envolve
os 360 graus aí da vida, né, social e mental, essa questão também de nós cuidarmos da saúde, de fazer a prevenção, mas depois de nós aderirmos ao tratamento e cuidarmos do pós também, e finalmente essas dicas do que... Você viu que eu prestei atenção em tudo que você falou, né? Teve coisa aqui que ó, tá até anotado aqui. Então, assim, acho que você cobriu aqui uma área, um espectro muito bom. Obrigado, viu, Tonina? Eu que Que agradeço. privilégio. Eu que agradeço. E durante a semana é tão bom, né? Porque eu vou recebendo os feedbacks e passo para você, você vai recebendo os feedbacks e passa para mim. E isso é muito importante, porque eu digo, Milton, assim, a razão de nós estarmos aqui são as pessoas que estão aí atrás, né? Com Porque senão certeza. não haveria razão de ter. Nós não estaríamos aqui por nós, né? Nós não precisaríamos estar aqui por nós dois. A razão de estarmos são as pessoas que vêm, que falam, que encorajam, que dão boa noite, que dizem alô, a Bruna, lembrando da Bianca, dando um alô para mim, uma gracinha de pessoa, a Bruna, saudade dela. Então, isso vai, assim, mexendo com o coração, tocando o coração da gente, né? Mexendo com o coração da gente. É um feedback, né? De que tem razão de ser o que fazemos, né? Com certeza. Bom, então acho que já que o povo não tem pergunta, todo mundo foi muito claro, aprendemos muito, vocês falaram tudo. Esse povo é muito gentil também, viu, Tonina? Muito gentil. É uma turma muito gentil. Então nós vamos terminando por aqui. Mais uma vez eu quero te agradecer, né, por dedicar esse tempo aí. A gente estava brincando aqui antes, né, que nós decidimos fazer 8 semanas, né? 8 semanas. 8 semanas. Estamos na quarta. Essa é a quarta, nós estamos no meio do caminho. Tem mais 4 pela frente aí. E nessas semanas é um privilégio mesmo ter você. Obrigado por dedicar esse tempo para a gente. Tem sido enriquecedor. Bom saber também que, além das pessoas que interagiram com a gente aqui ao vivo, outras pessoas vão poder ser beneficiadas também, né? Assistindo esses conteúdos que vão ficar disponíveis lá também. Muito, muito obrigado mesmo. E eu queria terminar com uma oração, mas antes lembrar o pessoal que nós voltamos na próxima quinta, né, com mais um tema. Voltamos. Os anteriores que foram, deixa eu ver se eu não vou esquecer de nada: ansiedade, luto, eu esqueci, tem mais um. Ansiedade... Depressão. Luto e depressão. Ansiedade, luto e depressão. Foi depressão a semana passada. Hoje nós falamos, então, sobre doenças. E em seguida vem solidão. Isso vai ser legal também, hein? Vai ser. Vai ser. Nesse momento aqui eu estou estudando para pregar no domingo, então eu estou cheio de coisas na cabeça. Já vou começar a ler, né? Sabe, você estava falando do nome, né? Mas é interessante, porque talvez ansiedade, depressão, mesmo luto, sejam termos que chamam a atenção, né? Mas se você for pensar em aplicação, né, Milton? Doença diz respeito a todos nós, porque todos nós ou já tivemos, ou estamos, ou ficaremos. Isso, se não, muitas vezes, né? Todos nós temos. Então, eu sei que, às vezes, o nome, por ser genérico, não tenha tido aquele impacto, né, mais certeiro que, por exemplo, depressão tem. Mas falar sobre doença, como se preparar, como enfrentar, né, como lidar se ela vier, eu entendo que é muito importante. Isso eu aprendi muito, né, sobre isso, né? A gente enfrenta doenças de familiares e atende pessoas que têm doença. Então, é muito bom a gente saber sobre isso, saber como lidar. Então, eu acredito que é um material que, se foi útil para quem assistiu,
eu acredito que seja um material que deva ser compartilhado, né, Milton? Com certeza. As pessoas precisam saber isso, né? Até cristãos assim que estão chegando, né? Estão chegando, de repente, são adotados por uma pessoa não tão bem informada e naquela fase assim que suga tudo, recebe tudo, né? E, né, chegou para aprender mesmo. Então, cuidado com o que fala, né? Cuidado com o que fala, filtre o que ouve, saiba filtrar o que ouve. Eu acho que perfeitamente. Vamos orar, então? Vamos orar. Posso fazer essa oração, então? Senhor, obrigado por esse tempo tão especial, tão educativo, tão inspirador aqui com a Tonina. Quero te agradecer, Senhor, pela vida dela, pela disposição e por tudo aquilo que ela tem trazido de especial para nós. Quero te agradecer por cada pessoa que esteve conosco aqui agora e todas aquelas que assistirão esse conteúdo. A nossa oração, o nosso desejo é que esse conteúdo seja útil, Senhor. Deus, ajuda-nos a cuidar da nossa saúde, desse corpo que o Senhor nos deu e que nós somos mordomos e devemos cuidar dele da melhor forma possível. Senhor, enfrentando a doença, ajuda-nos, Senhor, a atravessar esses momentos. E dá-nos olhos também para olhar e para ajudar aqueles que estão ao nosso redor sofrendo, Senhor. Muito, muito obrigado. Abençoa-nos, guia-nos, cuida de nós e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tonina, muito obrigado, então. Deus te abençoe e até a próxima. Muito obrigada. Deus Pessoal, te abençoe também. até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Deixa eu achar o botão aqui agora. Eu tenho que desligar aqui agora. Aqui. Foi.